Opa, são 8 horas, 1 minuto, 8 e 1. Alô, Regina Moredo, mal cheguei, você já é patrocinadora, menina, que bom, obrigado. Obrigado a você que está aí, obrigado a quem mandou matérias hoje, Carlinha do O e Edgar, Silvinha de Souza, Deilson Helder e Marcos França mandaram matérias para nós hoje, tá certo? Mandando um abraço aqui para você que já está conosco, Cauã Paulo, Lenildo Pipo, José Carlos Oliveira, Regton Dalpra, Tiago Aquino, obrigado. Davi Eusébio, Bruno César, sempre aí, meu irmão das antigas, obrigado. Pirata dos Planetas, Kelvin Master, obrigado. Delberta Beto, obrigado. Boca de Cavalo, obrigado. Um abraço, Forever Lourenço. Um abraço, Luiz Ricardo, obrigado. Obrigado, Charles Lima. Tá aí com a gente também, MCAS1234, boa noite. Robson GS, Paulinho, Filmes e Trailers, boa noite. Ronaldo Lima, Grande Matrix. E mais quem? Roberto Pereira, MC Nio, Ricardo Marquezine na área, obrigado. Cranco, PCDF, Jonathan da Silva Oliveira, Misael tá na área, obrigado. Adriana Negra Cerimonial, aquele abraço, Adriana, você faz cerimonial, é locutora, que legal, hein? Parabéns, Adriana. Adriana Negra Cerimonial, legal. Eu tenho alguns amigos e amigas no Rio de Janeiro que também fazem cerimoniais, né? São grandes locutores lá, Rosa de Paula, tem o Flavinho Taveiros, entre outros. Regina Moredo é nova membro, obrigado. O Rafael Santos também, obrigado por se tornar membro do canal. William Ribeiro Lourenço, ele é amigo do Rubens há muito tempo, ajuda o projeto há muito tempo. Daniel Martins está na área, Ana da Rocha está na área, o Jonathan está na área. Obrigado, pessoal, muito obrigado, obrigado mesmo por estar aí. É isso, são 8 horas, 4 minutos. O EV Sobral, da Rede Brasil de Televisão, ficou de fazer uma live com o Rubens hoje, às 9h30 da noite. Mas eu fiz contato com ele agora há pouco e até agora não me respondeu para confirmar. Então, por isso, eu ainda não sei. Theo Espíndola, obrigado por ser patrocinador, irmão. Junte-se ao grupo de pessoas felizes e amigas que patrocinam o Verdade Oculta, viu? A live dos patrocinadores está sempre acontecendo. Eu penso que sábado vai ter mais uma live para os patrocinadores aqui, e é importante também as pessoas que estão agora entrando como patrocinadores participarem dessas lives, tá certo? E o Theo Espíndola é um deles, então seja bem-vindo você também. Alô, Regina Moredo, boa noite a todos. Israel Gomes, das antigas, obrigado, meu patrocinador e amigo, obrigado mesmo. Então, gente, vamos começar aqui as matérias de hoje, vamos começar aqui a papear sobre os acontecimentos e as projeções do que pode acontecer daqui para frente, porque a partir de agora está no ar o Verdade Oculta, tá certo? Nosso programa que está aí já desde 2008, através dos DVDs e através também da internet, né, através do YouTube. Estamos aí realmente num período em que não haverá mais lives, não teremos como fazer lives, dado a precariedade da internet. É inexistente, né, no local onde eu vou morar, mas é claro que podendo ir até a cidade uma vez por semana e de lá publicar os vídeos, se isso puder acontecer, o Rubens vai manter você ainda por dentro das coisas, vendo o ponto de vista do Rubens, analisando e podendo tomar decisões. Eu gostaria muito que todos que assistem a gente e acompanham pudessem ter um plano, uma rota, uma estratégia de escapulir, porque a coisa não está do jeito que a gente gostaria, está do jeito que nós já sabíamos. Deixa eu agradecer o Adir. O Adir é morador de Curitiba e ele fez lá o desenho novo do Verdade Oculta no canal, né? Em busca dos 500 mil inscritos. Embora, né, eu já é fim de festa,
né? Mas ele falou que ia fazer um logo novo para ali. Eu falei, então faz lá, meu irmão, obrigado. Até para não ficar aquele ultrapassado lá, né? Mas os nossos planos futuros já viraram assuntos do passado. A verdade é essa. Os planos futuros já viraram assuntos do passado. E nós não temos mais projeções aí a longo prazo. Beleza? Então a Carlinha do O mandou matérias para mim junto com o Edgar, a Silvinha de Souza, o Deilson Helder e também o Marcos França. E, coincidência ou não, nós estamos aqui numa escalada de notícias, abrindo aqui o programa, que são, na verdade, revelações. Parece que a BBC de Londres, a UOL, de repente, começou a revelar coisas que até então não eram públicas ou publicadas de forma direta, tá certo? E nós vamos ler agora, e você vai acompanhar comigo, um artigo da BBC de Londres, que tem exatamente um tema parecido com esse das revelações do Verdade Oculta, tá certo? É uma forma explícita de abordar a redução populacional. Mas o que mais intriga nessa matéria que nós vamos ler agora é que ela não é moderna, ela é antiga, ela é de 2006. E quem mandou para mim foi o meu queridíssimo amigo Marcos França. Tá aqui. BBC de Londres, a BBC News. A matéria está em inglês, traduzida automaticamente para o português pelo Google Tradutor. O Google Tradutor está fazendo aqui a tradução automática. Então, qualquer detalhe, qualquer falha, é exatamente porque a tradução não é feita por humano, mas pela inteligência artificial. Antes de começar a matéria, eu gosto de colocar o meu som numa altura boa e não muito alto, e está aparecendo aqui para mim que o volume do meu microfone está muito alto, né? Está com 45, eu vou mantê-lo com 27. Aí sim fica numa velocidade, num volume adequado, tá certo? Se chiar, você por favor me avisa quem está aí fazendo o programa, está assistindo, porque daqui eu não tenho retorno para ouvir a minha própria voz, senão da microfonia. BBC News. Terra está cheia demais para a utopia. Vamos ler? A população global é maior do que a Terra pode sustentar, argumenta o diretor de pesquisas Antártica Britânica na primeira de uma série de artigos de opiniões ambientais no site da BBC News, intitulado The Green Room, a Sala Verde. Resolver problemas ambientais como as mudanças climáticas será impossível sem resolver o problema, diz ele. E qual é o problema? Você que está assistindo já sabe, mas infelizmente os parentes, os amigos não acreditam que o que você sabe é verdade, né? Vamos ler aqui. Olha aqui que interessante. Eu acho interessante a abordagem inteligente que o sistema tem para poder envolver o que eles querem dizer em um embrulho, sabe, muito bem feito. Eles fazem um pacote muito bem embrulhado. Interessante a abordagem deles. Vamos ler. De 10 mil delegados, 10 mil pessoas enviadas, participaram da recente cúpula de Montreal sobre o controle das emissões de carbono, chamado Além de Quioto. Por quê? Porque antes já havia sido feito o protocolo de Quioto. E essa é uma sequência do protocolo de Quioto. O Rubens tem dito isso aqui já há muito tempo, a respeito da ECO 92 no Rio de Janeiro, o protocolo de Quioto, depois o Tratado de Copenhague, e aí segue esses encontros que eles fazem sobre mudança climática, que na verdade é um planejamento de redução populacional, nós sabemos. Mas está ali. Isso é muita gente. Olha para cá como eles envolvem, olha para cá a artimanha maligna. A organização da conferência deve ter sido assustadora. Imagine organizar as instalações de acomodações e restaurantes do hotel e lidar com os resíduos gerados por humanos adicionais. Imagine as emissões de carbono, de nitrogênio das viagens aéreas associadas. As 40 ou mais decisões tomadas foram anunciadas como um sucesso histórico. Abordam vamos dizer assim,
a hipotética dificuldade para reunir tanta gente em um lugar para fazer uma alusão à Terra, reunindo tanta gente em cima dela. Lá na frente eles vão colocar essa mesma visão, mas não a respeito de um encontro, a respeito da Terra ter que sustentar tanta gente e dizer que não dá para sustentar mais. Você entendeu o engodo deles? Entendeu a pegada inteligente deles? Se não entendeu, você vai ver o vídeo de novo e vai entender. Olha lá. Imagine as emissões de carbono e nitrogênio das viagens aéreas associadas a esse encontro para tratar do clima, né? Coloca a imagem de pessoas pobres, uma senhora lavando uma criança numa bacia, possivelmente na África ou em algum lugar na Ásia, e vai. Supondo que isso seja verdade, será suficiente garantir uma qualidade de vida aceitável para gerações vindouras? E os inúmeros outros impactos humanos na escala planetária, por exemplo, na cobertura da terra, no ciclo da água, na saúde dos ecossistemas e na biodiversidade. E a nossa liberação de outros produtos químicos no meio ambiente, hein? E o nosso transporte maciço e a mistura de material biológico em todo o mundo e o nosso consumo sustentável de recursos. Todos esses efeitos se interconectam e se somam à pegada coletiva da humanidade no sistema de suporte à vida do nosso planeta. Uma pausa para meditação aqui pelo seguinte, olha para cá, presta atenção. Eles disseram agora uma palavra que vai ser chave daqui para frente, nesse discurso eugenista de redução populacional, a pegada da humanidade. Pegada quer dizer os passos, a impressão do pé na lama, aquela pegada que você vê em filme, que o batedor índio vai seguir as pegadas dos colegas deles índios para poder entregar para a cavalaria, porque ele é um covarde, ele é um canalha, né? O batedor, ele é um renegado, um mercenário. Então ele fala das pegadas, o pé na lama. Então as pegadas da humanidade, a partir de agora, é o que eles vão dizer que tem que reduzir. Mas claro, reduzir as pegadas da humanidade é para não dizer em reduzir a humanidade, meu Deus do céu. Só que vão falar o tempo todo que tem que reduzir as pegadas da humanidade. Ou seja, em outras palavras, tem que reduzir quem faz as pegadas. Tem que reduzir a humanidade. Entendeu? Então, por isso lançaram aqui nesse parágrafo, nessa estrofe, nesse parágrafo, sei lá, estrofe é de música. Nesse parágrafo, lançaram a palavra pegada. Olha lá, ó. Todos esses efeitos se interconectam e se somam à pegada coletiva da humanidade no sistema de suporte à vida do nosso planeta. Ou seja, as marcas que a humanidade estaria deixando, neste caso, no sistema de suporte à vida do planeta. Agora, já que eles lançaram a palavra pegada nesse texto, vão falar o tempo todo da redução da pegada. Vamos ler? As consequências se estendem até os confins da Terra. Lembre-se do buraco da camada de ozônio sobre a Antártica. Eles já nem falam mais nisso, na época ainda falava, né? E cada uma é tão difícil de prever e tão difícil de lidar quanto a ligação entre as emissões de carbono e o clima. Certamente seria impraticável, quase certamente ineficaz, reunir 10 mil delegados para abordar cada uma dessas questões, e especialmente fazê-los de maneira necessária e unida. E ao particular, o que dizer de um aumento anual líquido de 76 milhões na população mundial, que atualmente é cerca de 6 bilhões e meio, na época, agora já passou de 7, mais do dobro do que era em 60, e que está chegando a 8 bilhões em meados do século. É um aumento anual de 7.500 vezes o número de delegados em Montreal. Sabe o que eles estão dizendo com isso? Olha, gente, vocês entendem, né? Não foi difícil abrigar 7.500 delegados, pessoas enviadas a Montreal? Não foi dito isso aqui acima? Então imagine agora o aumento anual de 7.500 vezes o número de delegados que foi a Montreal aumentando na Terra. Se não deu para a organização do evento organizar tudo isso com facilidade, como a Terra vai organizar tanta gente nela? É isso que eles estão querendo dizer. Isso aqui é uma matéria bem inteligente para alcançar a classe alta. Se fosse uma matéria para alcançar o povão, seria uma linguagem mais direta, tá certo? Menos metafórica,
porque o gado comumente não consegue alcançar o que está sendo dito em termos que você vê, acompanha o Rubens lendo nesse artigo. Aí vai, ó. Segue, ó. Imagine organizar a acomodação. Entendeu, Divina Noiva? Já há bastante tempo patrocinando, obrigado. Imagine organizar a acomodação, a alimentação, a educação, o emprego, a assistência médica, atividade cultural, infraestrutura geral, transporte, energia, água, comunicação, coleta de lixo para um número de pessoas um pouco maior que a população do Reino Unido e fazer isso a cada ano, no futuro próximo. Já não está falando mais da organização do evento. Está falando agora que assim como é difícil organizar uma pequena junção de pessoas, como foi esse encontro, imagine organizar o mundo todo, as pessoas do mundo, oferecendo esses recursos para ela. Está dizendo que a Mãe Terra não consegue, o planeta não consegue, é isso que eles estão querendo dizer. Aí segue, ó, combinando com o crescimento econômico contínuo, qual será o efeito da nossa pegada coletiva humana? O planeta vai aguentar a pegada coletiva humana? Significa o seguinte, o planeta vai aguentar tanta gente nele? É metáfora para falar isso. Vamos embora. Embora a redução de quê? Da população? Não. A redução das emissões humanas. Como é que você reduz as emissões humanas? Vai fazer o humano parar de respirar? Criar lei para te punir se você respirar hoje? Colocando dias de rodízio para respiração? Existe isso? Como é que eles vão diminuir a redução das emissões humanas de gás carbônico? Como é que funciona isso, Charles Lima? Cria-se um decreto, olha, você respira, agora a sua respiração máxima por hora não é mais livre, agora tem um limite, você não pode respirar mais de tantas vezes por hora. A sua respiração tem que ser um dia sim, um dia não. Podem fazer isso? Não. Então, como vão diminuir a respiração das pessoas no planeta? Diminuindo as pessoas. É simples. Olha lá o que eles estão falando. Embora a redução das emissões humanas para a atmosfera seja sem dúvida de importância crítica, assim como todas e quaisquer medidas para reduzir a pegada ambiental humana, olha como eles insistem com essa pegada. A verdade é que a contribuição de cada indivíduo não pode ser reduzida a zero. Sim, só matando, né? Somente a falta do indivíduo pode reduzi-lo a nada. Não sei se deu para entender, mas é tenebroso, hein? Quer que o Rubens repita? Você quer que o Rubens repita? Vamos ler o pedacinho aqui? A verdade é que a contribuição de cada indivíduo não pode ser reduzida a zero. Somente a falta do indivíduo pode reduzi-lo a zero. Somente matando. Entende ou não? É o que estão falando. Vamos ler mais uma vez. A verdade é que a contribuição de cada indivíduo não pode ser reduzida a zero. Ou seja, não pode fazer com que a pessoa deixe de respirar. Somente se o indivíduo faltar. Somente a falta do indivíduo pode reduzi-lo a nada. Portanto, se acreditarmos que o tamanho da pegada humana é um problema sério, e há muita evidência para isso, uma visão racional seria que, juntamente com uma série de medidas para reduzir a pegada por pessoa, a questão da população deve ser abordada. Vamos supor, razoavelmente, que exista um nível ótimo de população humana e que forneça capacidade física e intelectual para garantir uma vida rica e gratificante a todos que ficarem, é claro, né? Mas representaria um apelo aos serviços do planeta, que seriam benignos e, portanto, sustentáveis. Uma análise científica pode nos dizer qual seria o número exato, o número ideal. Aí segue, com esse número e uma escala de tempo com metas, um caminho para alcançar a utopia de onde estamos agora em princípio, uma questão direta de identificar opções, escolher a abordagem e seguir planos de navegação da rota da origem ao destino.
E aí segue, ó. Na prática, é claro, é uma bomba sobre um tópico, uma questão profunda e emotiva de ética, moralidade, equidade e praticidade. Olha ali, ó. Somente a falta do indivíduo pode reduzir a pegada a nada. Olha o que eles disseram, olha o que eles definiram nesse encontro. Olha o que foi a grande sacada deles, Rodolfo Rodrigues e Adailton Pereira, para fechar a questão, para encerrar o assunto. Veja o que eles disseram, está grifado em azul, está marcado em azul, para que você compreenda. Somente a falta do indivíduo pode reduzir a pegada a nada. Pegada é a palavra que introduziram lá no início da conversa para falar a respeito do ser humano na Terra. Então, reduzir a pegada é reduzir o ser humano. Somente a falta do indivíduo pode reduzir a pegada a nada. Ou seja, para que alguns vivam bem na Terra, é preciso que 99% das pessoas que estão nela morra. E é claro que isso não é o que o Rubens defende, não é o que o Rubens acredita, o Rubens apenas leu o que veio deles, o que eles falam, tá certo? Pandemia faz a América Latina perder 47 milhões de empregos, mas não é essa a próxima é essa aqui, ó. População é a principal ameaça ao planeta. Olha para cá, veja se a coisa é brincadeira, veja se a coisa é para rir, para fazer piada. Olha para cá. Superpopulação é a principal ameaça do planeta. Olha aqui, parece uma propaganda. Cientistas, olha aqui, ó, vamos ler aqui do começo, ó. As mudanças climáticas e a poluição global não podem ser adequadamente enfrentadas sem abordar a questão de negligenciada da crescente população mundial, de acordo com importantes cientistas. Professor Fulano e Beltrano expressaram sua frustração ontem pelo fato da superpopulação ter caído da agenda de muitas organizações dedicadas a salvar o planeta. Vê se você vai entendendo. Os cientistas disseram que lidar com a crescente população humana do planeta é vital para que haja um progresso real nos outros enormes problemas que o mundo enfrenta. Diz ele, é sobre elefante na sala que ninguém quer falar, disse o homem. A menos que reduzamos humanamente a população humana por meio do planejamento familiar, a natureza irá fazer isso para nós, através de violência, epidemias ou fome. Foi dito isso quando, ô Menitingues? Isso foi dito em 2006. Em 2006, os maiores cientistas do mundo estavam dizendo que a superpopulação é a principal ameaça do planeta e que se eles não dessem um jeito, a natureza daria. Como pode, hein? Eles movimentarem a natureza para a natureza dar um jeito, trazendo essa epidemia que está aí. Como esses homens são poderosos, hein? Mais do que a gente imagina. Porque vai vendo, olha o que eles disseram. Superpopulação é a principal ameaça ao planeta. E olha aqui, é sobre o elefante na sala que ninguém quer falar. É uma coisa que incomoda muito, um elefante gigante dentro de uma sala. Então é sobre isso que incomoda eles, que eles não querem conversar. Mas eles conversaram e disseram, a menos que reduzamos humanamente a população humana, vai reduzir de uma forma humana. Não é desumana, é de uma forma humana. A menos que reduzamos humanamente a população humana por meio do planejamento familiar, a natureza fará isso por nós. Olha eles como são prepotentes. Olha lá, dizer que a natureza fará isso por eles, reduzir a população humana.
E diz ele que a natureza vai reduzir através de violência, cara. Que natureza gera violência? Diz ele que a natureza vai resolver através de epidemia. Culpa é de Deus. Ou através da fome. Na verdade, nós sabemos, né, que será através de violência, epidemia e fome, sim. Só que não podemos afirmar que isso seja gerado por Deus, pela natureza, mas certamente por eles. A matéria segue, ela é longa, como sempre. É uma matéria em 2006 que visava dizer para os mais, os que leem, os mais intelectuais, os dominantes, que haveria breve a necessidade de reduzir a população. Só não diziam que eles estavam trabalhando nisso abertamente. Dizia que isso seria a natureza, mas em 2006 já diziam isso e eu considero tal fato tenebroso. São 8h29 da noite. Muito obrigado por estar aí acompanhando, muito obrigado por prestigiar o canal, muito obrigado por ser uma pessoa ligada nas informações e também nos comentários do Rubens aqui no Verdade Oculta, né? Aline, obrigado por acabar de se inscrever, viu? O bonequinho do Verdade Oculta fica todo bobo, todo feliz. Você que anuncia aqui nesses GIFs animados, olha lá que legal, olha lá a propaganda aparecendo. Então, estamos aí já no mês de julho e agora é hora de você renovar o seu anúncio. Então, manda um zap aí pro Rubão. Não é isso, Samela Antunes? Alô, Juju Sunrise. A Samela também divulga aqui, ó, viu? É, rapaz, também tá divulgando ali. Alô, Fernando Brito. Seja bem-vindo, meu filho. Some-se aí aos demais que ajudam o projeto, são felizes por ter a certeza de que também são importantes aqui para manutenção do canal, tá certo? Então, muito obrigado, Fernando Brito, por se tornar também mais um patrocinador aqui do Verdade Oculta. Hoje pode ser que tenha live com o EV, você fica atento, se tiver a live será entre 9h30 em diante. Então, ele escolheu um tema que eu acho que é interessante, é sobre o satanismo na igreja católica, o satanismo na igreja evangélica, é o tema que ele escolheu, o EV Sobral. Então, ele está, neste momento, fazendo algumas tarefas, né, ausentes da sua casa, mas ele espera chegar a tempo, às 9h30, para fazer aqui com o Rubens o programa. Então, vamos aguardar, tá certo? Não é algo assim que eu possa confirmar com certeza, porque o James Fusão, ele está na rua, mas se ele conseguir chegar a tempo, aí faremos assim uma live, tá certo? Many things. Obrigado, João Vitor Bordalo, Júnior Santana, Meire Família, obrigado. William Ribeiro Lourenço, Rafa Zero, a Delma Azevedo, patrocinando Verdade Oculta já há algum tempo. Obrigado, hein? Muito obrigado aí vocês todos
que ajudam a gente. A Maria Anjo, né? Quando eu falo nela, sempre tem uma beijoca. E aí vai para as outras meninas também. Alô, Márcio dos Santos. Alô, Rogério Souza. Obrigado, pessoal, por estarem ajudando a gente aí, enchendo a tacinha ali, enchendo o copinho. Ó, olha lá o copinho lá. Caiu uma moedinha, dessa vez eu nem vi a moeda, só vi o copinho balançando. Foi alguma falha aí da inteligência artificial. 8h31. Rosane Noronha, que já nos acompanha há tanto tempo. Obrigado aí, minha futura vizinha, pelo carinho. Então vamos em frente, gente. Comentando aqui as notícias, o Rubens não dá a notícia, o Rubens comenta. A pandemia faz a América Latina perder 47 milhões de empregos. O órgão da ONU revê para pior suas previsões no mês anterior sobre o efeito da doença no mercado de trabalho. Interessante aqui, gente, é a gente observar, Janeza Travessa, que a culpa é da doença. Mas se você parar para analisar, a culpa é da doença só na fala da mídia. Aí nessa hora você desconfia de que a mídia, ela não é verdadeira, ela não é sincera. Porque se ela fosse sincera, ela diria que a culpa é das ações que o governo tomou, baseados no princípio de que precisa combater a doença. Mas não é a doença em si. A doença fez 47 milhões de empregos sumirem? A doença atinge emprego? Doença é um vírus, é biológico, atinge pessoas. Doença não atinge emprego. Então, na verdade, o que causou tudo isso, o grande problema econômico que a sociedade se submeteu, não é por conta do vírus, é evidente. É por conta das ações do governo, supostamente, para combater um vírus que a gente não vê, não sabe o que é, tá igual caviar. Ninguém nunca viu, só sabe que ouviu falar. Na música do Zeca Pagodinho. Mas em nome desse combate, aí sim, essas ações têm sido extremamente nocivas. É como se uma criança estivesse com algum problema de saúde e o pai ou a mãe aplicasse um tratamento extremamente agressivo à criança, para poder ela melhorar. Acaba de matar. Então, o resultado do que está aí não é por conta da ação da doença, mas é claro, é por conta da ação do governo, na minha visão, supostamente, para combater a doença. Só que quando a mídia fala sobre isso, a mídia não vem no centro do problema. A mídia diz que é o vírus, é uma bandeira falsa. O governo cria as ações, o governo prejudica todo mundo, o governo arrasa com o pequeno comércio para o grande aparecer, conforme eles próprios disseram. Está na live aqui de ontem, nós lemos isso. E o próprio governo, que banca também a mídia, agora fica ausente porque a mídia diz que a culpa é do vírus. E nunca que a culpa é do governo. O governo nunca é culpado. O governo nunca é culpado de nada, já reparou? Quando muito eles culpam o político, mas não o governo. Principalmente quando entra um novo, aí culpa o antigo. Seja qual for. Vai entrar um novo depois desse, vai culpar esse. Mas nunca a culpa é do governo. No máximo a culpa é de um político, mas não do governo. E nesse caso, a doença que está aí, o vírus, ele não afeta a moeda, a nota de papel do dinheiro da economia. Ele poderia afetar as pessoas que são biologicamente constituídas, já que o vírus é um ser vivo. Mas nunca, de maneira alguma, afetar a economia. O que afetou a economia e está prejudicando todo mundo são as ações do Estado, supostamente para poder proteger a gente. Você não reparou que é sempre assim, não? Quando eles te multam por conta de um cinto de segurança, você não os ouve dizer, Maria Anjo, que é para proteger você porque você não está usando o cinto, então aquela multa é para te ajudar? Não é assim que eles falam?
Quando eles te pegam sem capacete numa moto, eles não te multam para dizer que é para ajudar você? Então é o que eles sempre fazem. Eles criam leis e mais leis que prejudicam todo mundo, mas dizem por aí que é para ajudar. E o povo acredita. E se você disser que não é isso, o povo te trucida. Então a culpa é de quem? É do Estado, do governo, dos Illuminati ou do povo? A quem você deve? A quem você deve tudo isso? A que você acredita tudo isso? Aos Illuminati? Ao governo ou o gado? Com qual você tem que ter mais cuidado? Com o governo? Com os Illuminati? Ou com o gado? O que você acha? As notícias mais interessantes que eu acho, que eu considero, as notícias mais interessantes são essas, ó. Isso aqui para mim é uma notícia extremamente interessante. A preocupação de cientistas com o recorde histórico de calor no Círculo Ártico. Nessa hora o Ártico é um círculo, né? Mas o calor no Círculo Ártico, essa matéria aqui é exatamente como aquela. Um asteroide passou na 15ª constelação de Orion semana passada. Os efeitos foram sentidos por cientistas no Centro de Pesquisa Espacial da ponte que caiu. Essa notícia aqui é como aquela. Os dinossauros que foram destruídos por um meteoro errante há bilhões de anos passados, eles apodreceram em uma semana. Essas são aquelas notícias maravilhosas da Eurásia e Oceania que você costuma ouvir na mídia, né? Chega a ser cômico. A preocupação de cientistas com recorde histórico de calor no Círculo Ártico. Quem foi lá? Quem viu? Quem cheirou? Quem apalpou? Quem comeu? Quem lambeu? Quem sentiu o sabor? Quem viu o cheiro? Ninguém! Então a notícia é muito interessante. Isso aí me faz lembrar os sabatistas, o pessoal do Miller, que depois virou da Ellen G. White, viraram os adventistas do sétimo dia. Mas antes da Ellen G. White, eles eram milleristas. Seguia um cara chamado Charles Miller. E o que aconteceu é que aquele cara anunciou a volta de Jesus. Mas como na data anunciada Jesus não voltou, ele disse, não, vocês não compreenderam. Ele saiu de um setor lá na glória e entrou no outro. E ninguém viu. É como as pernas das cobras, ninguém vê. Do mesmo jeito, preocupação de cientista com recorde, é recorde, hein? Recorde, e não é só recorde não, é histórico. Lá no calor, é um recorde de calor, lá no Círculo Ártico. Essa aí, meu irmão, doeu lá no testículo esquerdo, viu? Essa é dose. Carne à base de plantas. Eu estou falando, os caras estão preparando o bote em cima da carne do boi e do porco. Eu já falei para alguns amigos meus que criam gado, eu falei, prepare-se, porque já já acaba essa festa de gado. Fazendeiro que tem muito gado. Olha lá, Valdemiro, chapeleiro louco. Olha lá, seu Lula, tá ficando feia a coisa, os caras vão cair em cima da carne de boi, da carne de porco, é por isso que porco já tá transmitindo doença, o negócio agora é carne de laboratório, é carne sintetizada, segundo ele, à base de plantas, hein? Sabe lá se é mesmo a base de plantas? Já falaram em célula-tronco para a fabricação de carnes, e nós lemos essa matéria aqui, eles diziam, imagine você comer carne sem ter que matar os animais. Lembra da matéria? Era assim que eles falavam. Imagina você poder comer carne sem ter que matar animais. Por dia, milhares de animais são abatidos com dor, sofrimento e muito sangue, mas isso está perto de acabar. Vem aí a carne de laboratório feita com célula-tronco. Você vai poder comer carne em Juscelino Oliveira, sem ter que matar nenhum animal. Essa era a propaganda, era o reclame deles, era a pegada deles, era o gancho que eles tinham no passado recente, para anunciar a carne de laboratório. Agora estão dizendo que é uma carne sintetizada.
a partir de plantas e é feita numa impressora 3D perto de você. Meu pai do céu, o que esses loucos senhores do mundo, doidos varridos, estão preparando, hein? Cruzem, credo. Vamos lá, continuando aqui com a nossa programação, você acompanha em todo o Brasil, em todo o território nacional e fora dele também. Obrigado, Óleos Naturais Davi, que renovou o anúncio dele aqui em cima, ó, nosso queridíssimo Davi, obrigado. Esse aqui também renovou, né, o anúncio também. Aqui, se você quer renovar seu anúncio, entre em contato pelo zap do Rubens, para que anuncie mais um mês aqui com a gente, porque certamente esse será o último mês de anúncio aqui na live ao vivo. Depois gravado, não sei como poderemos fazer. Mas ao vivo, olha só, 8h42 do dia 2 de julho, ao vivo. Então, estamos nos últimos momentos dessas divulgações ao vivo aqui. É uma pena, né? Mas nós não temos muito o que fazer a respeito disso. Estamos vivendo a 6ª extinção em massa e a culpa é dos humanos. A culpa não é dos cientistas, não é da ONU, a culpa não é dos governantes, não é dos senhores do mundo, a culpa é da humanidade. Só que a humanidade, nesse caso, entenda, pobres e principalmente negros. Então, pobres e negros são culpados, porque na prática é isso que estão dizendo. Não é culpa da elite, não é culpa da burguesia, não é culpa da coroa britânica, não é culpa dos bonitinhos, cheirosinhos, engomadinhos. A culpa é da ralé, a culpa é da massa, a culpa é do gado. Então estamos a viver, porque é Portugal, estamos a viver a 6ª extinção em massa e a culpa é dos humanos. Segundo um novo estudo, todo dia tem um novo estudo sobre isso, sempre eles renovam a mesma coisa. A taxa de extinção está mais elevada e mais rápida do que esperado. E dessa vez, a culpa não é de fenômenos naturais. A destruição dos habitats e a consequente dizimação de espécies que estamos a assistir levou a que um grupo de investigadores considerasse que estamos a viver a 6ª extinção em massa. E desta vez, os humanos são os culpados. O planeta Terra sempre acompanhou as mudanças. E após cada extinção, o número de espécies aumentou. Contudo, esse processo de adaptação demora milhões de anos. Mais uma notícia daquela de milhões de anos que ninguém estava lá para ver. Segue a matéria, ela vai falando o tempo todo as mesmas coisas que você já sabe, que a população tem aumentado exponencialmente, que o volume, o nível, a curva de aumento, agora o negócio é curva. A curva de aumento tem sido exponencial, que não dá mais para viver assim, é uma aritmética do capeta, do diabo, do inferno, é astronômica e agora só tem um jeito: reduzir a pegada humana na Terra. Bolsonaro, maravilhoso, veta suspensão de cadastro negativo de consumidor durante a pandemia. O projeto passou na Câmara, quando chegou até ele, ele vetou, ou seja, não deu o aval. E o gado continua com o nome sujo. E quem não estava com o nome sujo agora vai ficar com o nome sujo, porque dependendo do Bolsonaro, ele disse que o povo, mesmo sem ter dinheiro, mesmo o povo sem ter que comer e tendo, por exemplo, cartão de crédito ou possibilidade de fazer dívida, o povo não está isento de ir com o nome por SPC Serasa. Interessante é os termos jurídicos que ele arruma, né? Para poder falar a respeito da decisão. Olha aqui, ó. Olha para você ver qual foi o parecer. Olha aqui o parecer, ó. A propositura legislativa gera insegurança jurídica ao possibilitar a revisão de atos e relações jurídicas já consolidadas em potencial ofensa à garantia constitucional do ato jurídico perfeito previsto na Constituição. Falou, não disse nada e disse que é por isso. É por isso que vetou. O certo é esse. O camarada ficou sem emprego, Maciel Fonseca. O pessoal foi proibido de abrir a sua lojinha para comercializar seus produtos. O pessoal perdeu o emprego que ele tinha no pequeno comércio. E agora? Fica sem comer ou usa o dinheiro do cartão? Faz dívida ou morre?
Para o Bolsonaro, deveria morrer, porque fazer dívida para ele ficou proibido. Ele não sancionou a lei que havia passado, deixando as pessoas com pelo menos uma esperança de não ter o nome negativado durante a pandemia. Durante a pandemia não é estado de calamidade? Estado de calamidade não perde todos os direitos nossos? Porque não tem nenhum refrigério por parte deles, hein? Por que será, hein? O que você acha? Sabemos como lidar com isso, mas a poluição do ar ainda está em níveis mortais para grande parte da população mundial. A revista é do WeForum.org, baseado nas questões da ONU. Vastas faixas da população global ainda estão expostas a níveis perigosos e crescentes de poluição do ar, apesar das iniciativas para limpar a nossa atmosfera e da conscientização dos perigos. A maioria das pessoas continua exposta a níveis de poluição segundo a OMS. E aí segue a matéria. Os países de baixa e média renda enfrentam o maior fardo, com as maiores concentrações observadas na Ásia Central, Oriental, Sudeste da Ásia, de acordo com a equipe de pesquisadores. E aí segue a matéria, gente, dizendo só o seguinte: o ser humano está causando a poluição porque precisa consumir e as empresas e indústrias têm que fabricar muitas coisas. E se reduzir a população, as fábricas não precisarão fabricar tanto e aí também não irá contaminar a mãe natureza, Maciel Fonseca. Então, para livrar a mãe natureza da poluição, que destrói toda a biosfera, deve-se eliminar aqueles que são a causa principal da poluição. Não são as fábricas, não são os donos das fábricas que fabricam um monte de lixo, são as pessoas que consomem. E aí surge uma pergunta: realmente as pessoas consomem e muito? A resposta é sim. É só dizer que vai abrir o shopping semana que vem, que o gado dorme na porta uma semana antes para consumir tudo que eles fabricam e produzem para o gado consumir. No final, então, a culpa é de quem? Laboratório. Austrália vai isolar 300 mil moradores de subúrbio. Local suburbano, local de pobre. E de novo, vamos repetindo? Quer ouvir de novo? Vamos ler? Austrália vai isolar 300 mil moradores dos condomínios de luxo. Hã? Não é não? A Austrália vai isolar 300 mil moradores de subúrbio de Melbourne após novo pico da doença. População poderá sair apenas para compras, para consulta médica, para algum trabalho ou cuidados de exercícios, ou seja, os velhos que estiver doente lá com reumatismo, alguma coisa, fazer um exercíciozinho e acabou. Não faz mais nada. Os pobres da Austrália, de Melbourne, estarão isolados. 300 mil moradores isolados na Austrália. Você ainda acha que está tudo normal? E você acha que grandes metrópoles como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, vai continuar todo mundo tranquilinho, todo mundo numa boa? O que você acha? E parece que esse negócio de pegada, parece que vai longe, viu? Esse negócio de pegada parece que já está indo longe. Olha aqui, ó. Penuma e Sony criam realidade virtual para sensibilizar usuários sobre as suas pegadas de carbono. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a Penuma, e também a Sony PlayStation, se reuniram
para criar uma experiência imersiva de realidade virtual que visa sensibilizar os usuários sobre como transformações nos estilos de vida podem ajudar no combate às mudanças climáticas. Aí você vê, mais uma vez, o Jerônimo 39, mais uma vez você vê a iniciativa da privada, que é empresas particulares, as grandes corporações, de mãos dadas com a ONU, de mãos dadas também com os maiores homens ricos do mundo e mulheres, e de mãos dadas com o sistema de governo, para poder fazer algo em prol do mundo e em favor da humanidade. Forte aumento do desemprego na América Latina e no Caribe deixa milhões sem renda. É o caldeirão do diabo pegando fogo, é a sopa infernal com todos os seus ingredientes. Milhões de empregos, milhões sem renda nenhuma para nada. O que eles vão fazer com essa população? Vamos ver de novo a live, a anterior a essa e aquela que foi anterior à anterior, onde mostra o que aconteceu no passado quando as pessoas estavam sem renda. Era apenas uma massa falida, era apenas mais carga no trem sem locomotiva. Aí você vai vendo. Esse aqui é sobre o auxílio emergencial, tá grifado aqui em amarelo, olha. Estamos cumprindo o objetivo de não deixar ninguém para trás. Palavras da ONU, lembra? Estamos cumprindo o objetivo de não deixar ninguém para trás, conforme determinou o presidente Jair Bolsonaro. São mais de 35 milhões de pessoas que eram invisíveis e que agora estão sendo beneficiadas. Repara bem como eles falam dos invisíveis, cara. Pessoas que eles não conheciam. O Estado não tinha controle sobre a questão financeira. E agora que o pessoal foi lá e colocou todos os seus dados, deu de presente de lambuja toda a sua vida pregressa financeira. E certamente serão cobrados e serão punidos por isso, não tenho dúvida. L'Oréal define metas para ser completamente sustentável até 2030. Interessante é isso aqui, ó. A revolução sustentável da L'Oréal está entrando em uma nova era. Em comunicado oficial, disseram: os desafios enfrentados pelo nosso planeta são sem precedentes. É essencial acelerar os nossos esforços para preservar um espaço operativo seguro para a humanidade. Interessante, hein? A humanidade é que está aquecendo o planeta, a humanidade é que está deixando pegadas. E agora estão dizendo em preservar um espaço para a humanidade. Quando eles falam humanidade, gente, pense bem quem é a humanidade para eles. Nós somos um vírus, nós somos vetores, nós somos uma doença. Nós não somos a humanidade para eles. Vai por mim, porque você vai bem. Lembra do Morfeu, o que ele dizia? Eu acho que você lembra. Alguma vez parou para olhar, maravilhado com essa beleza e genialidade? Milhões de pessoas vivendo suas vidas alienadas. Eu acho que, enquanto espécie, os seres humanos definem sua realidade pela miséria e sofrimento. Então, o mundo perfeito tornou-se um sonho pelo qual o seu cérebro primitivo fica tentando acordar. Eu gostaria de compartilhar uma revelação que recebi enquanto vivia aqui. Se manifestou quando eu tentei classificar a sua espécie. Eu descobri que vocês não são realmente mamíferos. Bom, todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas vocês, humanos, não. Ocupam uma área e se multiplicam. E multiplicam até todos os recursos naturais serem consumidos. Só conseguem sobreviver se espalhando por outras áreas. Existe um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. E sabe qual é? É o vírus. Os seres humanos são uma doença, um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura.
Ah, Rubão, mas isso aí é só um romance do cinema, é só um filme, isso aí não é a realidade. Bom, no cinema, nos filmes, você tem muitas coisas que eles gostariam de dizer abertamente, mas que não puderam naquela época falar, e aí preferiram sim colocar como enredo ou como história de um filme, tá certo? Como roteiro. Este certamente é um dos casos. Ali os sistemas Illuminati, falando para o negro, neste caso Morfeu, a sociedade pobre que eles tanto amam, que nós, não os humanos, nós, o vírus, né, somos uma praga, uma doença. E eles, aí sim os humanos, eles não são uma praga, eles são a solução, eles são a cura. Isso é o que você vê nesse vídeo, tá certo? Do Matrix. Olha aqui, ó, exclusivo, documento do FBI alerta, teorias de conspiração é uma nova ameaça ao terrorismo doméstico. Então agora, qualquer notícia, qualquer visão, qualquer informação dada, que for classificada como teoria de conspiração, as pessoas são punidas como terroristas. No começo, terrorista era quem era do Oriente Médio e acertava bomba nos Estados Unidos, era terrorista. Isso surgiu no cinema, depois criaram uma realidade sobre isso no mundo normal. E agora tem mais essa, a Yahoo publica essa matéria. Documento do FBI alerta que teoria de conspiração é ameaça a terrorismo doméstico. Fechou o circo, por isso o Rubens está dando bye-bye Solon, não tem outro jeito, né? Bye-bye Solon quer dizer tchau, tchau, até breve. Let's take our planet back. Neste site, eu trouxe aqui, e o Marcos França estava atento, notícias contundentes sobre o momento atual da pandemia, e eles estavam falando aqui nesse site, aqui, tanta coisa nesse naçõesunidas.org, estavam falando tantas coisas aqui, meu irmão, que eles mesmo preferiram limpar o site, tiraram tudo, não tem mais nada no site, só tem isso aí, ó. Vamos pegar nosso planeta de volta. Pegar o planeta de volta, o nosso planeta, eles dizendo, vamos pegar o nosso planeta de volta. Pegar de quem? Pegar da gente, do vírus, da gente, os vetores, pegar de gente da doença que somos nós. Eles, os humanos, a humanidade vai pegar de volta. A humanidade é quem? A humanidade são os senhores do mundo, a elite global. E estão dizendo aqui, ó, vamos pegar de volta o nosso planeta. Então você vai vendo o cheiro que está se espalhando no ar, né? Se é um cheiro agradável ou não. Programa de hoje, obrigado às pessoas que apoiaram Verdade Oculta neste programa. William Ribeiro Lourenço, Jean, Charles, Adailton, Rodolfo, Adailton, Leandro, Samela, Wanderson, Maciel, Rosane, Maria, Davi, Adriano, Jerômio, João Cristóvão. Inscritos: Denis, Aline, Janeza, Dragon, Juscelino, Jackson, Fábio. Membros: Regina, Rafael, Theo, Divina, Fernando, James e Davi. Obrigado a todos que colaboraram e participaram. Daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo. EV Sobral e Rubens aqui no Verdade Oculta, daqui a menos de meia hora. Fique ligado, sem eco.